Alguém aqui já comprou algo? Já comprou algo e não conseguiu pagar? O que está acontecendo com a igreja? Vou repetir. Alguém já comprou algo e não conseguiu pagar? Alguém já aconteceu com você isso? Levanta a mão. Você já comprou algo, pior agora, e porque não conseguiu pagar, teve que devolver? O caso de um carro, por exemplo. Alguém já perdeu o carro para a financeira? Levanta a mão bem alto, por favor. Quem? Eu. Há um tempo atrás, e o engraçado disso que talvez você não fosse uma pessoa de fé, mas eu sempre fui uma pessoa de fé. Eu nasci no berço cristão. Eu sou filho de pastor. Eu sou neto de pastor. Eu entendo um pouco de fé. Eu leio a Bíblia desde que eu nasci, desde que eu aprendi a ler e escrever. Com 5 anos, eu ditava o Salmo 121 de cabeça na escola, com 5 anos na igreja, com 5 anos de idade. Contudo, uma vez eu estava passando, alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu estava passando em frente a uma loja, vi um carro que tinha lançado e falei assim, esse carro tem a minha medida. Eu já fiquei imaginando a cara dos vizinhos invejosos, eu chegando com aquele carro. Só acontece comigo isso, né? Graças a Deus. Fiquei imaginando o sabor de mel daquela vitória. Então eu entrei na loja e falei assim, eu vou comprar esse carro. Pela fé. Quem já fez algo pela fé aqui? Aí eu entrei, falei, moço, quanto é que custa esse carro em nome de Jesus? Que quando você não tem dinheiro, irmão, você espiritualiza tudo que puder. Você já entra assim na loja. Você vira o cabo da Ciolo dentro da loja. Glória a Deus. Eu vou comprar. Então, eu falei, quanto é que custa esse carro? Eu não lembro os valores, vamos dar um valor fictício. 40 mil. Eu tinha uns 600 reais. Eu falei, 40 mil? Mas parcela em quantas? A partir de 100. Quanto o senhor pode fazer para mim? A partir de 100 parcelas. Conclusão. Não tinha nome para tirar o carro. Aí liguei para uma tia minha. Deus está falando profundo desse lado já. Vamos reformular a pergunta. Quem já comprou algo que não podia pagar no nome de outra pessoa? Meu Deus, amém. Sinto que o culto vai ser forte hoje. É libertação. E aí eu liguei para uma tia e falei, tia, você pode me ajudar? Porque eu estou numa loja e não consigo tirar esse carro. E ela, mas meu filho, ela já era uma senhorinha, você tem como pagar? Eu falei, tia, você não conhece o meu Deus. A senhora literalmente não sabe o Deus que eu sirvo. Conclusão, convenci a velhinha a tirar o carro para mim. Já partiu para a glória e não recebeu até hoje. Escute, não lembro, 6 ou 7 meses depois que eu estava com esse carro, eu saindo de manhã. Chegou um oficial de justiça, falou assim, Tiago, foi sou eu, você está levando seu carro. E aí eu fiquei congelado, porque como era de manhã, os vizinhos estavam saindo para trabalhar também. Então o sabor de mel virou sabor de fel. Foi ficando terrível o negócio, os vizinhos olhando para ver o que está acontecendo, parando aquele carro, qual é o nome daquele carro? O guincho do demônio, para envergonhar. Parou o guincho e levou o carro. Até pouco tempo atrás, eu achava que o inimigo tinha me envergonhado. Eu falei assim, o inimigo venceu essa, mas a guerra quem vai ganhar sou eu. Porque o crente, até quando erra, quer sair por cima. Eu falei assim, o inimigo venceu a batalha, me envergonhou. Ah, mas eu vou vencer essa guerra. Até pouco tempo atrás. Até que eu entendi que a fé, sem um comando divino, é pensamento positivo.
é força de vontade, mas não é fé. O que é fazer algo sem um comando divino? É quando você olha uma coisa que Deus não mandou você comprar, mas você vai usar o nome dele para usar a desculpa para realizar a tua vontade e vai ter que ficar com aquela dívida. Vai ser envergonhado, vai estragar o nome dos outros que usou, vai perder o que comprou e ainda vai viver de desculpa durante meses ou anos para tentar não sentir o impacto emocional daquilo. Então é muito melhor dar uma desculpa, tipo, foi uma armadilha de Satanás, mas Deus me dará vitória daqui a um tempo. Mas é uma desculpa, você errou e perdeu, porque achou que estava agindo com fé, mas estava agindo com pensamento positivo. Quando eu entrei numa loja que eu não podia pagar, sem Deus ter mandado eu entrar, porque se Deus manda você entrar, com dinheiro ou sem dinheiro, vai estar pago. Se Deus não mandou você entrar, você vai ter que usar pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, essa ficha vai passar, eu acredito, eu creio que vai passar essa ficha, mas na verdade não é fé. É força de vontade, é pensamento positivo. E Deus não honra a sua força de vontade. Deus respalda a tua fé. E para você entender o que eu estou falando, abre comigo em Mateus, capítulo 14. Hoje nós vamos falar sobre um dos elementos mais poderosos para você viver o seu destino. A fé. Hoje eu estou apresentando, para quem não conhece, o nosso novo livro, Descubra o Seu Destino. E um dos elementos mais importantes para você descobrir e viver o seu destino é usar a fé. Por que tanta gente cristã que conhece a Deus acha que usa a fé, mas a prova que você não usa é que nunca tem resultado? A palavra de hoje é sobre isso, para esclarecer para você o que realmente é fé e quando a fé tem valor. Quando a fé tem validade, quando a fé é efetiva e quando ela não serve porque está fora da função para o qual ela existe. Uma coisa que vocês certamente já me ouviram falar é que a fé, ela tem impacto no sobrenatural. A fé, ela move no impossível. O possível você mesmo tem que fazer. Então, enquanto é possível, não adianta você tentar usar a fé. Em Gênesis capítulo 11, diz que Abraão casou com Sara e Sara era estéril. Sara não era infértil, Sara era estéril. Infertilidade é uma pessoa que tem dificuldade, ou uma árvore, por exemplo, que tem dificuldade em dar frutos, ou uma mulher que tem dificuldade em gerar filhos. Infertilidade é a dificuldade de gerar. Esterilidade é a impossibilidade de gerar, ou seja, é impossível que a estéril dê filhos. Agora, é possível, porém com muita dificuldade, que a infértil dê filhos. Por que Deus não age na infertilidade? Porque ainda é possível, ainda dá para você fazer sozinho. Deus age na esterilidade. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma mulher infértil que ficou grávida. Você vai encontrar estéril tendo filhos, sendo mãe de filhos, porque era impossível. Aqui entra a fé. Enquanto dá para o homem fazer, aí é com o homem. Então, por que muitas vezes não deu certo? Porque, na verdade, ainda dava para você fazer algo, mas você já quis, para dar uma descansadinha, jogar na mão de Deus. Só que Deus não vai usar um poder tão lindo, nobre como a fé, para resolver problemas que você poderia estar resolvendo. A fé, ela ocupa, ela move no impossível. Enquanto for possível, você mesmo terá que fazer. Então, se você não for bom no que faz, tudo que está infértil na tua vida vai continuar infértil, ou seja, com dificuldade de dar frutos. É por isso que tem gente que não tem nada na vida, mas vive um milagre divino, porque nessa área aqui, ela estava estéril, então o milagre acontece. Agora, nas outras, que ela era só infértil, nada acontece. Porque quando Deus faz um milagre na vida de uma pessoa, não resolve tudo de uma vez? Já parou para pensar nisso? Não, mesmo Deus, gente, já que vai dar o toque, já resolve tudo. Vai levantar da cadeira de rodas, já tira da pobreza, já faz o marido voltar para casa. É ou não é, gente? Você nunca parou para pensar nisso? É porque Deus só toca na área que está estéril, a área que está infértil é contigo. Se o teu problema financeiro é infertilidade, ou seja, é difícil, mas é possível, Deus não vai se meter no seu problema financeiro. Agora você está no meio do deserto, sem opção, não tem o que fazer, não importa o quanto você estude, é um ambiente de esterilidade, aí
é milagre, é Deus que vai fazer. Se você entender isso, você vai aprender muito sobre fé, porque a fé age no impossível, a fé age na esterilidade. Estão pegando até aqui? Agora, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Um ser humano pode andar por cima do mar? Sim ou não? Não, não pode. Para quem nunca estudou física, estou te dando a notícia agora. Não dá para andar sobre o mar. Então, nós estamos aqui vendo uma cena sobre-humana, sobrenatural, além do comum e do normal. Jesus, um ser humano, um homem, andando sobre as águas. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. Fantasma existe? Homem andando sobre o mar é possível? Agora, olha só, os dois não existem. Eles preferiram chamar de fantasma. Fantasma não existe. Quem já viu fantasma? A gente tem uma equipe de libertação forte aqui, inclusive. Fantasma existe? Homem andando sobre o mar existe? Mas quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles falaram que era um fantasma. Porque a nossa mente é tão negativa que vai para justamente o pior. O que não existe mesmo. Eu já vi gente discutindo assim: ai, estou com uma dor de cabeça terrível, o outro e eu que estou com um tumor na cabeça. Porque um quer ser pior do que o outro, quer contar a história mais triste do que o outro. Você conhece alguém que quer se fazer de coitado sempre? Se tu contar uma história triste, ele conta uma pior ainda. Minha sogra, mas não vou falar dela hoje. Que Deus a tenha em breve. Em breve, daqui a alguns anos, gente. Até porque é normal uma pessoa passar depois dos 40, ela tem que passar. 26. É um fantasma. E gritaram de medo. Repare, quem gritou de medo? Os homens que andavam com Jesus. Os homens que estavam na escola de Jesus. Os homens que dormiam e acordavam com Jesus, quando viram uma cena atípica, gritaram de medo. Uma pergunta: esses homens já tinham visto cenas atípicas antes? Muitas. Já tinham visto Jesus fazer tanta coisa, ressuscitar morto. Então repare que sobrenatural é algo que você não se acostuma. Eles já tinham visto coisas sobrenaturais antes, mas quando viram alguém andar sobre as águas, ficaram assustados e com grande medo. Jesus, porém, logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temam, ou seja, não tenham medo. Então, primeiro eles ficaram assustados, repete comigo, assustados. Depois eles ficaram com medo, repete, medo. Olha as características de quem estava andando com Jesus. Estavam assustados e estavam com medo. E ainda vai piorar. Versículo 28, e respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Qual é o nome desse sentimento aqui? Se és tu mesmo. Dúvida. Então eles estavam assustados, estavam com medo e estavam na dúvida se era Jesus. Ou seja, eles não estavam reconhecendo nenhum homem que eles dormiam e acordavam todos os dias. Assim é o ser humano. Você vem na igreja há 20 anos, vê o milagre acontecer, recebe, escuta testemunho, o pastor bota a mão em você, é ungido com óleo, sai da igreja igual uma salada cheia de azeite, é uma maravilha, mas quando aparece a primeira dificuldade, estou com medo, estou assustado, Deus não existe. É assim ou não é assim? Você já viu de tudo, mas quando acontece o pequenininho contigo, Deus não existe, Deus não te esqueceu de você, Deus não gosta de você, essa igreja está fraca, o pastor deve estar alguma coisa estranha, eu vou para outro lugar. Igualzinho os discípulos, assustados, com medo e com dúvida. Aí Jesus fala assim, olha, Pedro fala, né? Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E disse Jesus: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus.
Uma pergunta que eu quero lhe fazer. Pedro andou sobre as águas? Sim, está escrito. Descendo do barco, para descer do barco ele já tem que pisar. Descendo do barco, andou sobre as águas, começou a andar, para ir ter com Jesus. O afundar acontece depois. Vamos nos ater até aqui, ele andando sobre as águas. O que eu te expliquei no início sobre o carro? Que a fé só tem legalidade debaixo de uma palavra de autoridade. Vou repetir. A fé só tem legalidade debaixo de uma palavra de autoridade. Se Deus falar para mim, não quero saber quanto tem na sua conta, compra aquele carro, eu tenho uma palavra de... Aí agora eu tenho que fazer a minha parte, que é ter fé. Se Deus não falou nada para mim, eu não preciso ter fé, eu preciso de sabedoria para levar o dia a dia enquanto eu não tenho uma palavra. A fé não é uma substituta da sabedoria. Não é porque você tem fé que vai tudo dar certo, porque a fé só tem efeito quando você tem uma palavra. Quando você não tem uma palavra, você tem que ir administrando as coisas com sabedoria. Então Jesus fala assim, vem. Pedro pegou, começou a andar sobre as águas. Se Pedro, coloque-se agora no contrário. Pedro viu Jesus, vamos supor que ele tivesse reconhecido, que nem reconhecer, ele reconheceu. Reconheceu Jesus. E é Jesus. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Que eu vou andar sobre essas águas. Jesus, eu estou indo. O que você acha que ia acontecer? Igualzinho você comprar um carro sem poder. Ia passar vergonha. Porque fé sem palavra de ordem é pensamento positivo, não é fé. Fé sem uma palavra de comando divino é força de vontade, não é fé. Você vai ver que tudo que o homem fez através da fé foi debaixo de um comando. Pela fé, Noé construiu um barco. Quem mandou ele construir o barco? Noé não chegou, gente, isso aqui está uma bagunça. Essa terra não tem jeito, quer saber? Vou construir um barco e vou zarpar fora. Não foi isso. Ele recebe um comando divino e, pela fé, constrói o que ninguém tinha construído antes. Um agricultor vira construtor de barco sem ter feito faculdade, sem ter feito engenharia. Então, a fé te transforma, a fé te muda de nível quando você tem uma palavra. Muita gente usa a fé e não tem resultado, porque não tem nenhuma palavra. E vão tentar realizar os seus sonhos usando, entre aspas, a sua fé, que na verdade é só um pensamento positivo. Eu vou conseguir, eu vou vencer na vida. Quem falou que você vai vencer? Você tem uma palavra? Você está preparado para isso? Como eu falei, a fé só age no impossível. O possível você vai ter que fazer sozinho. Se você vai ter que fazer sozinho, você está preparado para fazer? Quantas pessoas eu conheço que se mudaram de país sem uma palavra? Eu prego muito no exterior. Você vai para a Europa, acabei de voltar de Portugal. Aí você conversa com os brasileiros, estão lá. Você vai nos Estados Unidos, conversa com os brasileiros, estão lá. A maioria está passando problema. Está ilegal, ou seja, está sem documentação. Se a polícia pegar, prende, passa vergonha. Está com problemas financeiros. Numa terra de prosperidade não tem dinheiro. Porque eles deram um passo de fé, sem ter nenhuma palavra. Muitos pastores abriram igreja pela fé e hoje estão em grandes dificuldades, porque não tinha uma palavra. A fé ganha legalidade debaixo de uma palavra. A minha fé tem efeito quando eu recebo uma palavra de Deus e agora eu não abro mão de usar toda a fé que eu tenho até que essa palavra se cumpra. Eu já recebi palavras muito difíceis de acreditar. Eu já contei algumas vezes em público que, alguns anos atrás, o profeta Rony, que vocês conhecem, da Argentina, chegou para mim e profetizou, uns 4, 5 anos atrás, seus livros estarão nos aeroportos do mundo. Muito difícil de acreditar. Eu nunca tinha escrito nenhum livro. É difícil ou não é difícil de acreditar? Não tinha experiência de escrever, nunca tinha escrito livro nenhum. Como é que eu vou acreditar? Agora que eu tinha uma palavra, eu comecei a usar a minha fé. Falei, já que eu tenho uma palavra,
eu não vou procurar qualquer mentor, vou no melhor, porque se eu tenho uma palavra e tenho fé, esse casamento aqui gera o sobrenatural, palavra divina e a tua fé. Se você tem uma palavra e exerce a tua fé, nada é impossível para você. Fui atrás do melhor mentor para escrever, ele me atendeu. Tem 210 milhões de brasileiros que ele nunca atendeu no Brasil, ele atendeu. Fui na melhor editora e falei, eu quero ser publicado. Me atenderam. Porque eu era bom? Não. Gente, eu prefaciei um livro agora de um pastor. Quando eu li o livro, eu falei, meu Deus, cara, como é que eu não escrevo igual esse cara? Tem gente que escreve muito melhor do que eu, mas não está vivendo 10% do que eu estou vivendo como escritor. Porque não é só a tua capacidade, é a tua fé sendo exercida debaixo de uma palavra divina. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que toda palavra que Deus lançou sobre a tua vida vai exercitar, vai aumentar a tua fé, e nada vai ser impossível para você. Você vai chegar em lugares que nunca imaginou, você vai fazer coisas que nunca sonhou, porque a tua fé vai ter validade, a tua fé vai ter legalidade por causa da palavra do céu que vem sobre a tua vida. A gente recebe muitos e-mails, e uma vez mandaram e-mail, a minha equipe me encaminhou um dos e-mails falando assim, pastor, eu estou orando por um homem na igreja, e eu tenho fé que Deus vai me dar esse homem. Pastor, só tem um problema, é que ele é casado. Ela tem fé. Agora, a fé dela vai ter força para isso? Amém. Pedi para um diácono segurar essa irmãzinha aqui. Escute isso. Meu Deus. Foi demais, essa passou dos limites. Escute, a fé, anote isso, só tem poder debaixo de um princípio legal. Tudo que você pede com fé, que não tem um princípio legal, não tem efeito no mundo espiritual. Então, por que muitas vezes a gente pede e não recebe? Porque a gente pede coisas até com fé, que na verdade é o nosso pensamento positivo, porque fé é quando a gente pede debaixo de uma direção divina. Agora, tem uma segunda forma de você receber as coisas pela fé. É quando existe um decreto coletivo sobre um assunto. Quantas pessoas na Bíblia nós lemos que chegaram perto de Jesus, que Jesus não lançou nenhuma palavra sobre ela, mas ela que falou, se tu quiseres... Lembra daquele centurião romano? Se tu quiseres, o meu servo pode ser curado. Jesus falou que ia curar? Jesus falou, olha gente, quem quiser cura, agora é a hora? Não. Mas existia um decreto coletivo, que era a própria vida de Jesus. Jesus era a própria cura. Então existem situações que, por mais que não tenha uma palavra para você, existe um decreto coletivo. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ele é cura, Ele é salvação. Então, qualquer coisa que você procure em Jesus com fé, que esteja ligada a esses decretos coletivos, como salvação, cura, liberdade, você vai receber, porque é uma palavra coletiva. Você não precisa ter uma palavra profética específica. É para todo mundo. Salvação é para todo mundo. Cura é para todo mundo. Cura não é para quem ora mais. Cura é para quem crê. Da mesma forma que céu não é para pessoas boas, céu é para pessoas perdoadas. Então está chegando um tempo que a gente vai ter resultados sobrenaturais a ponto de viver o nosso destino de uma forma que nunca imaginamos, porque nós vamos usar a fé corretamente e com legalidade. Debaixo de uma palavra. Então, como eu tinha uma palavra que meus livros estariam nos aeroportos do mundo, o que eu tinha que fazer pela fé? Entregar meus manuscritos em editoras internacionais. Porque como meus livros vão estar em livrarias do mundo, se eu não tomar atitude de fé
por mais difícil ou impossível que seja, de entregar um manuscrito na mão de um americano, de um espanhol, de um francês e falar, será que a sua editora publica? Há um mês atrás eu estava nos Estados Unidos. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas dessa vez eu consegui filmar e subir no Instagram. Eu vi uma mega livraria no aeroporto de Miami. E eu falei assim, eu estava com o pessoal, estava com a minha equipe e tal, Cleiton, Mário, Janine, falei, vamos entrar aqui na livraria para ver se tem meus livros aqui. E quando a gente entrou na livraria, tinha uma mulher segurando um livro meu, lendo um livro meu em outro idioma. Eu falei para ela, esse livro é muito bom. Ela olhou para mim e falou assim, crazy, maluco. Não reconheceu? Eu falei, não reconheceu? A mulher foi embora, quase que chamou a polícia. Eu falei assim, tudo isso, porque debaixo de uma palavra eu tive fé para pegar anos atrás, há 2, 3 anos atrás, não lembro, eu peguei um voo para Miami. Eu não sei se a Janine lembra disso. Eu saí do aeroporto, aluguei um carro, fui para uma cafeteria direto entregar um manuscrito na mão de um editor lá dos Estados Unidos. Falei assim, esse aqui é o meu livro. Eu investi dinheiro, investi tempo, tive coragem, fé, para entregar. 2 anos depois, meu livro estava exposto nos aeroportos dos Estados Unidos. Agora, quantas pessoas já tentaram fazer isso e não aconteceu? Porque a fé só tem efeito debaixo de uma palavra. A palavra por si só vai se cumprir? Claro que não, se você não tiver fé. É um casamento, fé com palavra profética. Fé com palavra do céu. Fé com direcionamento divino. Pedro, vem! E ele teve fé para começar a andar. E só afundou porque o medo é inimigo da fé. E onde um está, o outro não entra. Para você entender, né, para ser bem lúdico, o medo seria o Haddad. Não, vamos mudar de assunto. É brincadeira, não se ofendam, é brincadeira. O medo, quando entra, a fé vai embora. Mas a fé, quando chega, o medo também bate em retirada. Você precisa decidir qual dos dois vai estar dentro de você, porque os dois, ao mesmo tempo, é impossível. Ou você vai dar passos com medo, ou você vai dar passos com fé. E o passo com fé só é possível debaixo de uma. Por isso eu quero insistir que quem tem uma palavra tem tudo. Porque se você tem uma palavra de Deus, é só agora ativar a tua fé, porque as coisas vão começar a acontecer. E se você falar, pastor, mas eu não tenho nenhuma palavra profética sobre a minha vida, tem aqui 66 livros com palavras para você. Todas essas palavras podem se cumprir na sua vida se você agora exercitar a sua fé. Fé sem palavra divina é só pensamento positivo. E pensamento positivo não faz ninguém conquistar nada. A fé é quem conquista. A fé é que te leva para outros níveis. É a fé que recupera o irrecuperável. É a fé que te leva para o próximo passo, para o próximo nível. É a fé que te faz andar sobre as águas. Ou seja, desfrutar de um tempo sobrenatural. E tem pessoas que estão aqui que precisam viver o sobrenatural, senão não conseguem chegar no destino. A fé faz coisas acontecerem para que tudo conspire ao teu favor. Eu chamo isso nesse livro de conspiração divina. Existe uma conspiração ao teu favor. Quando você pensa que tudo vai dar errado, é tipo cinema de Hollywood. Eu fui assistir um filme essa semana, que agora que eu reparei isso, eu estava lendo um livro que dizia que os filmes de Hollywood, para criar tensão em você, ele precisa criar uma cena que é impossível, você vê assim, você olha, é impossível, o cara vai morrer. Na próxima cena você não se dá conta, porque é uma cena diferente, aparece uma corda do nada. E o cara consegue se pendurar naquela corda e sair de um lugar impossível, você não percebeu isso. Então criou a tensão emocional de, ele vai morrer, na outra cena você nem percebeu, chegou uma corda do nada e ele saiu. Isso é intencional e imperceptível, a não ser que você assista o filme esperando isso. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida com a fé. É um cenário de que tudo vai dar errado. De repente, aparece uma corda e você sai do lugar. De repente, surge uma ponte e você sai correndo e foge do lugar que você não era para estar. Aí, nesse filme que a gente estava assistindo, quando estava todo mundo encurralado, quando eles iam tomar o tiro, bum, as pessoas começaram a cair. Era um sniper que estava escondido, que não apareceu em nenhum momento do filme.
Mas ele estava lá. Ele começou a matar os inimigos e todo mundo foi feliz para sempre. Por que isso acontece? Porque existe uma conspiração ao teu favor que faz que coisas imprevisíveis, porém positivas, aconteçam para você. Quando você acha que está sem saída, vem a fé e te faz andar sobre as águas, cria ponte onde não tem, bota a corda para você sair de situações difíceis. A fé tem esse poder de criar o impossível para você sair por cima. A fé tem esse poder de reverter situações para você alcançar patamares que nunca sonhou. Seja qual for a tua situação, por mais difícil que seja, se você tiver uma palavra, você já tem tudo. Tem tudo o que precisa para alcançar um futuro de paz e prosperidade, para alcançar o seu destino. E se entrou alguém aqui, essa é a deixa para o irmão do piano, se entrou alguém aqui, agora ele pegou, você vê que... Em alguma situação impossível, você fala, para mim não dá. É impossível. É impossível porque talvez você esteja usando o pensamento positivo ao invés da fé. É impossível porque talvez você não tenha uma palavra divina sobre essa situação, mas com uma palavra a tua fé vai ter efeito. A tua fé vai ter legalidade. Existe fé ilegal? Claro. Foi o que eu fiz quando comprei carro sem poder pagar, uma fé ilegal. Falei que Deus ia me suprir, não supriu, passei vergonha. Porque Deus não é provedor? Claro que é. Eu usei a fé ilegal. A partir de hoje nós vamos ter fé com legalidade, com autoridade. Fé que vale no mundo espiritual. A força de vontade e o pensamento positivo você pode deixar de lado, porque a fé é suficiente para te levar a lugares altos. A fé é suficiente para te levar a outro nível. Quem tem uma palavra, só usar a fé, porque tudo vai estar a teu favor. Existe uma conspiração divina para fazer as coisas darem certo na tua vida. Usa a tua fé nas tuas finanças. Usa a tua fé na sua vida empresarial, na tua vida profissional. Mas usa debaixo de uma palavra, porque Deus nunca vai te prosperar em algo que você não foi chamado para fazer. Você tem uma palavra para fazer o que está fazendo? Você tem uma direção para isso? Imagina se Pedro batesse o pé e falasse, não quero saber, eu vou andar, Deus não mandou eu ir, mas eu vou. Tadinho. E afundar. Só que nós fazemos isso todos os dias. A gente compra coisas pela fé. A gente faz conta pela fé. A gente arranja problema pela fé. Mas não tínhamos nenhuma palavra para fazer isso. A gente só deu uma espiritualizada e porque espiritualizamos achamos que Deus agora vai estar com a gente. Não é porque você usa palavras espirituais ou bíblicas que Deus vai te respaldar. Deus respalda a fé, não respalda palavras espirituais ou bíblicas ou de religião. Deus respalda a fé. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus respalda a fé. Deixa o pensamento positivo para lá, que você precisa de fé. E talvez você tenha entrado aqui. E logo nos primeiros minutos da palavra você falou assim, exatamente isso que acontece comigo, pastor. Eu vou pela fé e digo que Deus vai fazer e Deus não faz. Comprei coisas que pela fé Deus ia me suprir e não supriu. Assumi relacionamentos, assumi problemas, assumi situações que eu falei, pela fé vai dar certo e não deu. Se você é uma dessas pessoas que já fez coisas pela fé e tudo deu errado, vem aqui na frente porque essa oração é para você. Porque a partir de hoje nós não teremos mais uma fé ilegal. Deus vai nos dar uma palavra do céu para que a nossa fé se converta em algo com legalidade no mundo espiritual. E quando nós usarmos nossa fé, vai ser para dar certo. Vai ser para acontecer. Vai ser para gerar resultados e frutos. Toda esterilidade em qualquer área da tua vida vai ser expulsa em nome de Jesus. Esterilidade na vida financeira, as finanças nunca acontecem. Esterilidade na vida emocional, as emoções estão sempre bagunçadas, sentimentos fora de ordem.
sempre se sentindo triste, sempre depressivo, sempre para baixo, complexos de inferioridade, para você não é ninguém, nunca vai dar certo. Às vezes você está estéril em alguma área da sua vida, no ministério ou na vida espiritual, parece que você nunca vai ser ninguém, parece que você não pode ajudar as pessoas. Seja qual for o teu problema, a tua dificuldade, a tua impossibilidade, o Deus da nossa fé está aqui hoje à noite. O Deus da nossa fé está aqui. O Deus que move o impossível, o Deus que faz tudo acontecer, Ele está aqui. E na autoridade do nome de Jesus nós pedimos, Senhor, faz um milagre. Perdoa-nos pelas vezes que usamos a fé ilegalmente. Usamos a fé, Senhor, sem direito de usar, porque não havia legalidade para usá-la. Perdoa-nos às vezes, Senhor, que ao invés de acreditar no impossível, nós tivemos medo, ficamos assustados e tivemos dúvidas. Assim como aqueles discípulos no barco. Mas hoje, debaixo de um comando de Jesus que diz, vem, nós andaremos sobre o mar. Debaixo de um comando divino que diz, vem, nós andaremos sobre as águas. Debaixo de um comando divino, nós lograremos o impossível. Conquistaremos o que era inconquistável. Chegaremos a lugares que nunca sonhamos. Desvendaremos o nosso destino e viveremos o destino. Por causa de uma palavra divina se unindo com a nossa fé, cadeias estão sendo quebradas agora. Pessoas estão sendo curadas. Recuperações financeiras estão acontecendo agora. Você não será mais envergonhado nessa área. Recuperações emocionais, reedições emocionais. Você não vai mais carregar complexos, perdas, pesos, traumas. Deus está reeditando e recuperando suas emoções. Tudo que parecia impossível para você, toda a área da sua vida que estava estéril, chegou a hora de prosperar de uma forma sobrenatural. Chegou a hora de colocar a tua fé em ação. Tem pessoas que inocentemente, é uma fé inocente, acham que a fé serve para tudo. Quantas pessoas já escutaram isso? Eu tenho fé que eu vou passar nesse concurso. Quem já escutou isso? Eu sou crente desde criança. Eu cansei de ver pessoas vindo no altar e falar, pastor, ora por mim, porque domingo eu vou fazer a prova do concurso. Sábado eu vou fazer Enem, porque segunda é minha entrevista de emprego. Quem já usou a fé para passar num concurso? Quem já usou a fé, pelo menos pediu a Deus isso? Alguém já pediu isso? Eu vi a minha vida toda crente fazer isso. Para passar num concurso, você precisa de fé ou precisa de conhecimento? Você precisa de fé ou de inteligência? Você precisa de fé ou de preparo? Aí esses dias, um desprovido de graça, que é o que popularmente se chama de desgraçado, é o desprovido de graça, me escreveu na internet assim, pastor, o senhor não sabe o que está falando. Porque nós precisamos das duas coisas para passar no concurso: estudar e ter muita fé. Eu falei, é mesmo? Então o que você está me dizendo é que não existe um ateu no Brasil que passou num concurso? O que você está me dizendo é que não existe uma pessoa sem fé em Deus que nunca tenha conseguido um emprego melhor do que você? Porque Warren Buffett, Bill Gates, nem sequer entregaram um dízimo na vida e são mais ricos que todos nós juntos. Eu conheço vários amigos que são ateus, não acreditam em Deus e passaram em concursos que eu nunca passei. Será que a fé realmente pode ser usada para isso? Será que a gente não passou anos usando a fé em coisas erradas? Usando a fé ilegal? Uma fé até inocente. Ah, Deus vai fazer isso por mim. Ah, tá, Deus é injusto. Ele vai pegar quem estudou, vai reprovar para que você que orou mais, mas não estudou, passar na frente? Deus é um Deus de justiça. E nem sequer a tua fé passa por cima da justiça de Deus. Então, se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, use-a
da forma correta. Você vai ter resultados que nunca sonhou. Você vai chegar em lugares que nunca sonhou, porque agora a tua fé tem legalidade. O que você fala acontece. Quando você empreende, prospera, porque é uma fé legal, que tem legalidade. Eu quero te animar a viver essa fé que é sobrenatural e gera resultados. E seja qual for o impossível que estava na sua vida quando você chegou nesse altar, quando você voltar agora, já vai estar encaminhado pelas mãos de Deus. Esse livro tem muitas frases de impacto, muitas frases que vão te levar a pensar sobre a sua vida e criar o seu futuro. Mas uma delas eu quero ler, porque tem a ver com a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida agora, que diz o seguinte: o passado está na sua mente, mas o futuro está em suas mãos. Vou repetir. O passado está na sua mente. O passado não está em outro lugar que não seja na tua cabeça. Mas o futuro não está na tua cabeça porque ainda não aconteceu. O futuro está nas tuas mãos. Naquilo que você faz, naquilo que você planta. Na mesma página tem uma outra frase que diz: seu destino é criado pelas sementes que você planta. Então, se o passado está na cabeça e o futuro está nas mãos, a gente precisa deixar as sementes caírem para que elas deem frutos para o futuro.